Olá, alunos, né? Nono ano, Colégio Passos. Hoje a nossa aula de História, nós vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um tema importante, é um tema, acredito que até decisivo aí para o nono ano, né? É um tema que a gente consegue ter várias fontes aí de pesquisa para poder ampliar o nosso conhecimento, como alguns filmes, até mesmo videoaulas ali já gravadas, né? E a gente tem também o nosso material, né? Que é muito bom, a apostila do SAE, ela traz esse conteúdo da Segunda Guerra Mundial muito bem explicada. Então é em cima desse material da nossa apostila, né? Que é essa daqui do segundo bimestre, tá? Volume 2, que nós vamos estar aí falando sobre esse período importante aí que marcou a história do mundo todo, né? Antes da gente falar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu só queria, na verdade, trazer alguns temas, né, alguns conteúdos que já foram estudados, só para a gente dar uma lembrada, né, uma relembrada de como estava o contexto dessa Europa antes, né, dessa explosão, dessa eclosão da Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou falar um pouquinho dessa Europa antes para a gente entender o início e depois eu vou falar um pouquinho sobre o desfecho da guerra, as consequências dela para o mundo todo, tá? Então, lembrando que a gente estudou antes das férias, né, o período chamado Entre Guerras, da primeira, que acabou em 1918, até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Então, de 1918 até 1939, nós passamos por alguns períodos já, por alguns fatores ou fatos, né, decisivos que marcaram esse início também da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, a crise de 29 nos Estados Unidos. A Revolução Russa também, lá em 1917, mas que também teve ali o seu desfecho depois da Primeira Guerra. Então, a gente consegue entender alguns fatos, né, importantes que aconteceram na Europa, que também de alguma forma contribuíram para que essa Segunda Guerra acontecesse. Lembrando que, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela saiu praticamente devastada, né? E também ela saiu como a grande causadora da guerra. Ela teve aí, né, sanções, ela teve que pagar algumas penalidades, vamos assim dizer, através do Tratado de Versalhes. Ela teve que devolver alguns territórios nos quais elas tinham já anexados, ela teve que pagar multas altíssimas, né, em detrimento ao que ela causou de danos nessa Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que o sentimento dos alemães de revanche fosse exacerbado, ficasse ali escondidinho, né, para que em algum momento ele realmente fosse colocado em prática. Para ajudar esse sentimento nacionalista, esse sentimento de querer uma revanche no sentido de não se conformar com o que acontecia com, né, o Tratado de Versalhes, surgiu aí nesse período, então, uma ascensão do Partido Nazista, né, dentro da Alemanha, que foi o tema que a gente estudou também lá no início, antes da nossa paralisação e das férias. Então, a gente, na verdade, teve ali, né, essa questão toda relacionada ao regime totalitário, à expansão do nazismo na Alemanha, a gente tem o fascismo na Itália, que são dois regimes autoritários, né, dois regimes políticos, dois partidos que, na verdade, vieram, né, com o sentido de querer dominar de uma forma ditatorial, de uma forma de impor mesmo a sua autoridade ali. E o grande, né, personagem que aparece aí na Alemanha é Adolf Hitler, né, que ele entra aí pelas beiradinhas, mas ele vai conseguindo chegar ao posto máximo, né, da Alemanha, e ele consegue, então, promover toda uma política, uma prática, uma propaganda em cima desses ideais nazistas, né, do ideal da raça pura, da questão de que a gente, na verdade, tem que mostrar que nós somos nacionalistas, da raça ariana, todas essas propagandas de que os alemães eram bons, que os alemães tinham que ser superiores que os outros e que eles tinham que, na verdade, mostrar para o mundo essa superioridade, foi abraçada pela população nazista, pela população, desculpa, alemã, né? Então, o nazismo fez com que essas ideias fossem, na verdade, abraçadas pela população através das propagandas. Tá? Não tem como a gente, na verdade, falar que ele agiu sozinha.
sozinho, né? Não tem como a gente dizer isso. Teve todo o apoio de uma população para que os ideais dele fossem colocados em prática, tá? Então a gente tem já uma Alemanha com o ideal de revanche, querendo, né, ser colocado em questão, e a gente tem também a Itália aí como apoio, né, junto com o regime fascista de Benito Mussolini, querendo também avançar. Então a gente tem aí essas duas características. Eu tenho uma Alemanha nazista e uma Itália fascista, tá? São, na verdade, dois partidos que têm algumas características em comuns. E dentro desse contexto todo, Hitler estava se preparando aí para que essa Segunda Guerra acontecesse. Então ele investiu em exército, ele investiu em armas, ele investiu numa propaganda, ele colocou na cabeça das pessoas que, na verdade, era importante mostrar para o resto do mundo que a Alemanha era uma potência, que ela era forte, né? E que dentro da Alemanha, nesse contexto todos, os judeus, né, que eram um povo ali que de alguma forma contribuía para a economia alemã, eles tinham que desaparecer, eles tinham que ser exterminados, né? Ou que, na verdade, eles tinham que ser subordinados, né? Se subordinar às vontades dos alemães. E todos esses ideais, né? Essa questão até da xenofobia, que é a aversão aos outros povos, foi muito exacerbada durante a Segunda Guerra Mundial. Até que em 1939, né, no dia 1º de setembro, a Alemanha decide invadir a Polônia para anexar ali alguns territórios, e não contente com isso, a França e a Inglaterra declararam então guerra, né, ao exército alemão, ao exército vermelho, ao exército nazista. Então a gente tem um começo de uma Segunda Guerra Mundial muito parecido lá, né, com a primeira, com a anexação de territórios, querendo dominar ali a questão da própria Europa, mas a Segunda Guerra Mundial ela trouxe algumas coisas bem diferentes, né, da primeira. A gente não consegue, na verdade, comparar muito, porque a gente já tem uma nova tecnologia, a gente já tem armas mais poderosas e a gente tem Adolf Hitler, né, aí como personagem principal dessa Segunda Guerra Mundial. E para que comece, né, uma guerra teria que ter dois grupos aí rivais. Então a gente tinha o eixo e a gente tinha os aliados, tá? O eixo era Alemanha, Itália e, vamos assim dizer, do Japão. E os aliados eram a União Soviética, né, a Rússia, a França, a Inglaterra e depois mais para frente entrou os Estados Unidos, tá? Então a gente tem aí de 1939 até 1945 esse conflito horroroso, né, esse conflito devastador. A gente tem os soldados alemães avançando por toda a Europa, invadindo Paris, né, invadindo a própria Rússia, tentando dominar regiões importantíssimas aí da Europa, devastando, né, toda a população. E a gente tem aí a Inglaterra, a França e a própria União Soviética tentando fazer com que esse avanço não acontecesse. Então era uma disputa diferente do que foi a primeira, porque a primeira a gente tem uma característica de trincheiras, né? Nessa Segunda Guerra Mundial a gente já aparece com armas muito mais poderosas do que foi, né, na primeira, inclusive até no final dela a gente já tem lançamentos de bombas atômicas, então a gente já tem uma outra tecnologia. E a gente tem aí por detrás de tudo isso, além de todo o terror da questão da guerra, né, dos países sendo devastados economicamente, a gente tem aí também a questão da xenofobia dos judeus, né, do Holocausto, que Hitler, na verdade, pretendia exterminar, né, a raça judia e construiu, então, nesse período aí de 39 a 45, os chamados campos de concentração, aonde esses judeus eram levados com a intenção de trabalhar, tá? Era essa toda a propaganda que Hitler passava, que eles estavam sendo ali levados para os campos de concentração para trabalhar. E como a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje, né, como os meios de informação, de comunicação eram muito precários, as pessoas, na verdade, acreditavam na propaganda nazista de que eles estavam indo lá realmente para trabalhar. E, na verdade, eles não foram lá para trabalhar, eles eram exterminados nos campos de concentração, né? Principalmente os idosos, os doentes, os mais velhos, né? Eles eram, quando não exterminados em câmeras de gás,
levavam tiros na cabeça e eram jogados nas valas, né? Vamos assim dizer, como se não fossem seres humanos. Milhões, né, de judeus foram mortos aí nesse contexto todo da Segunda Guerra, e isso, lógico, promoveu aí toda uma questão, né, maior depois que essa guerra terminou sobre direitos humanos, sobre crimes, né, de guerra, sobre aversão aos outros povos e a outra cultura. A gente, na verdade, não aceitar esse tipo mais de intolerância, né? Nem racista e nem contra um determinado povo. Então, durante todo esse contexto da Segunda Guerra Mundial, eu quero que vocês compreendam, o que é importante vocês compreenderem também, que é quando a gente fala de vitoriosos ou não, a gente está falando, na verdade, de extermínio, né, de pessoas morrendo. Então, na verdade, durante uma guerra não existe ganhador. Para mim, na verdade, existe perdedores. Todos eles sofreram grandes perdas, ou seja, econômicas, ou seja, perda de civis, ou seja, perda de exércitos, né, pessoas inocentes morreram. Então a gente consegue entender essa Segunda Guerra Mundial, né, que ela na verdade já foi mais mundial ainda, porque a gente tem uma entrada muito maior dos Estados Unidos e a gente tem uma participação do Japão também muito grande, né, nesse contexto todo. Então ela é chamada de mundial por causa disso. Então, voltando aí às questões que estão sendo colocadas, né, em jogo, a gente tem também a importância, né, que se tem de se discutir tudo isso que foi colocado na Segunda Guerra Mundial. O tema principal de tudo isso, gente, que eu queria que vocês também entendessem, né, que vocês também não ficassem muito apegados, as datas, entendeu, dos acontecimentos. Eu quero que vocês entendam que a Segunda Guerra começou em 1939, terminou em 45. A apostila traz uma análise de cada batalha, de cada enfrentamento, né, do avanço do exército nazista, como ele, na verdade, avançou por toda a Europa. E a gente tem depois, no finalzinho disso, a entrada aí dos Estados Unidos, né? Na verdade, fazendo com que o próprio Japão, né, acabou aí tendo como consequência maior o lançamento das bombas atômicas. Os japoneses, do lado de Hitler e dos italianos, tentaram atacar a base naval de Pearl Harbor, né, nos Estados Unidos, e detonaram, né, os chamados kamikazes, que eram aqueles japoneses que se suicidavam, entravam mesmo em confronto ali, né, não estavam nem aí com essas questões. Então, em decorrência a esse ataque japonês na base, né, norte-americana de Pearl Harbor, os próprios americanos ficaram perplexos e tentando entender ali o que estava acontecendo nesse sentido todo, falando, então a gente precisa aí fazer alguma coisa maior. Não foi logo de cara que eles atacaram o Japão, né? Eles esperaram todo o momento propício para que isso acontecesse. Então, de 1939 até 1945, todo esse período, a gente tem um grande avanço ali do exército alemão. Até que o exército alemão ele começa a perder a sua força numa batalha específica chamada Batalha de Stalingrado, na Rússia. Era um inverno rigorosíssimo, né? Os alemães não estavam acostumados com o rigor, né, do inverno russo, e eles foram pegos de surpresa porque os próprios russos já tinham o hábito, né, de lutar. Então, por esse preparo todo, dentro desse inverno rigoroso, os alemães perderam aí a primeira batalha. Então, ela foi, né, conhecida como a primeira derrota do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, essa batalha de Stalingrado. Depois dessa batalha de Stalingrado, as forças do exército foram se perdendo, né, eles foram diminuindo, até que chega em 1945 o dia D, né, o chamado dia D, aonde os alemães são surpreendidos também, né, por forças inglesas e francesas, e aí a gente acaba tendo uma ajuda também dos Estados Unidos, e eles acabam, na verdade, sendo derrotados na Normandia, né, na Europa. Então a gente tem aí uma questão toda voltada para que a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a Rússia conseguissem dominar o exército alemão junto com o exército italiano. Então a gente tem aí a perda da Segunda Guerra Mundial através
da união desses três países aí importantíssimos, tá? E como o grande finale da Segunda Guerra Mundial, vamos assim dizer, a gente tem então uma devolução, né, daquilo que do que os japoneses fizeram com os Estados Unidos, que foi o lançamento das duas bombas de Hiroshima e Nagasaki nas cidades japonesas, bombas nucleares. Foi a partir de então que os Estados Unidos ele mostra o seu poder bélico, né, a partir do lançamento dessas duas bombas atômicas. E aí ele mostra para o mundo todo o poder bélico que ele tem, que até então ninguém tinha, que era o lançamento das bombas atômicas. Então a gente tem, na verdade, como tratar de vários assuntos dentro da Segunda Guerra Mundial. Né? Não dá para a gente gravar uma videoaula sobre Segunda Guerra Mundial sem eu pedir para que vocês talvez complementem esses estudos, não só com a leitura de apostila, né? Mas vocês podem procurar filmes, né, onde a gente pode estar falando sobre Segunda Guerra Mundial. Eu recomendaria, por exemplo, A Lista de Schindler, só que é um filme bem antigo, longo, preto e branco. Então, de repente, aí só para quem tem um interesse, né? A Lista de Schindler mostra bastante como era a existência do campo de concentração, né? O Resgate do Soldado Ryan também faz parte da Segunda Guerra Mundial, é muito legal também, mostra o conflito mesmo, né? Para quem gosta da guerra em si, não o por detrás, né? Mostra mesmo o avanço do exército, a briga mesmo entre eles. E a gente tem também um filme muito importante que conta um pouco da história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que chama Olga, tá? Também é um filme brasileiro, também para quem tem interesse em estar assistindo, é bem interessante. E para falar nisso, né, para finalizar aí a nossa videoaula, como é que fica o Brasil nesse contexto todo, né, professora? Já que a gente estava estudando Era Vargas, a gente entende que o presidente do Brasil nesse período era Getúlio Vargas, e eu já disse lá para vocês no encontro do Zoom, né, que ele, na verdade, se sentiu até que meio que perdido aí. Quem eu apoio? Né? Se eu sou um regime também dito ditatorial, eu teria que ficar do lado dos alemães e dos italianos. Só que ele sente, né, os Estados Unidos muito presente. E os Estados Unidos é o domínio aqui da nossa América. Então, Getúlio Vargas ele foi o esperto a, na verdade, promover uma aliança com os Estados Unidos do lado dos aliados e não do eixo. E aí acaba mandando, né, vários brasileiros para a Segunda Guerra Mundial. A gente teve uma participação aí de alguns soldados, né? E foi um apoio aí que, na verdade, o Getúlio Vargas acabou dando e ficando do lado dos Estados Unidos, do pessoal dos aliados, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendem. Por mais parecido que o governo de Getúlio Vargas fosse, né, ou se aproximasse, talvez, do nazismo e do fascismo, não com a sua conjuntura total, né, mas dito de um governo já ditatorial, de autoritarismo, ele, na verdade, ficou do lado dos Estados Unidos por uma questão de lógica e por uma questão que ele, na verdade, usou da sua inteligência, né? Não vou ficar me arriscando aqui, arriscando meu território do lado de uma potência onde já mostrou que tinha lá, né, um grande poder bélico, então ele acabou sendo ali mais aliado dos Estados Unidos, tá? Então é isso, pessoal, a gente tem aí um material riquíssimo, eu espero que vocês façam uma leitura, né, dessa apostila de vocês. Só para confirmar aqui, ela começa na página 165 e vai até a página, deixa eu ver aqui, 171, tá? Então, da 165 até a página 171, a gente tem todo esse contexto do que eu tentei explicar de uma forma muito resumida, de uma forma mais simples para vocês. Se vocês procurarem qualquer videoaula, né, dentro do YouTube que fale sobre Segunda Guerra Mundial, vocês podem estar assistindo também. Dentro da própria plataforma do SAI também tem videoaula sobre esse tema. Nós temos vários filmes aí que eu já falei para vocês que vocês podem assistir para completar e para complementar aí com o conhecimento de vocês, tá? Nosso próximo encontro do Zoom, então, né, na nossa próxima aula, a gente vai discutir essas partes principais, aquilo que vocês destacaram de mais importante, as dúvidas que vocês tiveram em relação a isso, mas basicamente é esse um resumo muito breve mesmo do que foi a Segunda Guerra Mundial, porque a gente poderia levantar monografias, né, TCCs aí do que foi
cada pedacinho ali da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas é isso, a gente aprofunda mais pra frente, talvez no terceiro ano do ensino médio vocês vão revisar esse conteúdo mais aprofundado, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido, e depois na nossa próxima aula a gente discute mais o feedback dessa videoaula, tá bom? Então, até mais, bons estudos para vocês. Tchau!